pessoal, me chamo Ana Clara. O tema do nosso trabalho é vícios em jogos de apostas e como isso afeta na sua saúde mental. Vícios em apostas também pode ser chamado de transtorno do jogo. É um problema de saúde mental que vem crescendo de forma preocupante, especialmente entre os jovens. Então trata de uma condição em que o indivíduo ele sente uma necessidade compulsiva em apostar, mesmo que isso lhe cause prejuízos como no seu financeiro, emocional, social e assim por diante. Então, devido ao aumento dessas plataformas digitais online de aposta, o acesso a esse tipo de comportamento se tornou mais fácil e frequente. Então, como que funciona mais ou menos ali, Então, a excitação momentânea gerada no momento da aposta ativa mecanismos no cérebro semelhantes aos das drogas, como a liberação da dopamina, criando um ciclo vicioso, difícil de se interromper. E a gente também pode deixar claro que, em muitos casos, o vício em aposta ele pode estar associado a outros transtornos mentais, como depressão, baixa autoestima, TDAH e entre outros. Vamos destacar e lembrar que nem todo vício é um transtorno. Existe o vício que a pessoa consegue continuar a rotina dela normal, consegue seguir a vida dela normal, e existe o transtorno por vício, que a pessoa não consegue seguir a vida dela normal, não consegue ter aquela rotina porque está sempre voltada para o seu vício. Isso sim é um transtorno em vício. E aqui eu vou dar dois exemplos. O cultural, que as pessoas sempre querem ganhar de forma fácil, e existe o influencer. E aqui eu vou dar o exemplo da Virginia e do Neymar, que são dois grandes influenciadores que sempre postam no jogo de aposta. E quando a pessoa começa a apostar, a pessoa ganha. Então ela continuamente vai sempre querer apostar, porque ela ganha. Então ela sempre tem a esperança de ganhar novamente. Então, isso impacta na vida das pessoas de forma negativa quando ela já tem problema com o jogo. Impactos econômicos, mentais e sociais do transtorno por vício em jogos de apostas. Impacto econômico. O vício em jogos de apostas gera, consequentemente, economias significativas. Esses indivíduos que desenvolvem esse transtorno frequentemente enfrentam sérias dificuldades financeiras. Eles podem gastar quantias exorbitantes em apostas, levando a dívidas altas, falências e até mesmo a perda de bens materiais. Este impacto econômico se estende além do indivíduo. As famílias, elas sofrem muitas vezes com o peso das dívidas acumuladas, o que pode resultar então em um ciclo de pobreza e dependência financeira. Já os impactos mentais, esses efeitos ali são em vício em jogos de apostas na saúde mental, são profundos e variados. São indivíduos afetados frequentemente e vão experimentar ali altos níveis de estresse, ansiedade e depressão. Esse comportamento compulsivo associado ao jogo pode levar a sentimentos de culpa, vergonha, exacerbando ainda mais os problemas mentais presentes. Impactos sociais vai estar relacionado ali ao transtorno por vício em jogos de apostas e também vai ter repercussões sociais significativas. Essas relações interpessoais frequentemente se deteriorizam à medida que o indivíduo se torna cada vez mais isolado devido ao seu comportamento compulsivo. Famílias, elas podem então enfrentar conflitos intensos, levando a divórcios e separações. Mas afinal, como que esse vício consegue afetar o nosso cérebro? Ele cria uma sensação de euforia que se compara ao vício de álcool, de drogas, e essa sensação ativa o sistema de recompensa. O que é esse sistema de recompensa? O cérebro apaga todas as vezes que a pessoa jogou e perdeu e só foca nas vezes que ela ganhou e vai criando um ciclo vicioso. Nesse ciclo, ativa o córtex pré-frontal e leva a reações compulsivas. Nessas reações compulsivas, a amígdala que fica no cérebro, ela se torna ativa, gerando muito mais ansiedade e vontade de jogar. Existe algum tratamento para esse vício? Então, gente, existem algumas alternativas, como a terapia. Ela identifica gatilhos e muda os pensamentos dos jogadores sobre essas apostas. Existem também os acompanhamentos com o psiquiatra. Em casos mais graves, é recomendado os medicamentos para depressão, ansiedade ou TDAH. Os mais usados hoje em dia são as mudanças de hábito, inserir atividades físicas como esportes e lazeres, para distrair a mente e não focar mais naquilo que causa o mal, como os jogos de apostas. Tendo em vista os aspectos observados nas reportagens, 38% dos brasileiros admitem ter apostado em algum tipo de jogo de aposta. E esses números são preocupantes, pois o crescimento na procura por esse tipo de entretenimento cresceu 734%. Temos 23 milhões de brasileiros apostando, e dentre elas, 56% com idade entre 16 a 39 anos, 17% entre 40 a 49 anos, 13% entre 50 a 59 anos e 14% acima dos 60 anos. Ademais, o levantamento do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas mostra que, dentre os apostadores brasileiros que afirmaram ter jogado no último ano, betes, raspadinhas, jogos de cassino, futebol, 38,6% desses têm algum grau de risco ou transtorno relacionado ao vício. Infelizmente, 52% dos apostadores ganham uma renda de até 2 salários mínimos e 42% desses apostadores possuem dívidas em atraso. Logo, a melhor forma de se prevenir é não jogar, porque, como vemos, esses números são alarmantes e estão crescendo cada dia mais.
Pessoas procuram uma forma de ganhar dinheiro com mais facilidade e acabam encontrando muitas vezes um caminho sem volta, muitas vezes com dívidas, suicídio e psicopatologia.